Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Temos aqui como convidado o prefeito Renato Bravo, que hoje veio aqui falar de história, né? E Renato estava nos contando a respeito dos seus avós maternos, que na verdade foram eles produtores rurais. A gente vai falar um pouco dessa área rural de Conselheiro Paulino, né? E depois a gente retoma para os seus avós paternos, que seria a parte política, né? Que também está envolvendo a história. Realmente, essa região de Conselheiro Paulino era uma região absolutamente agrícola. E você citou, inclusive, chamado de Ponte das Tábuas, né? A gente tem até um livro aqui bem interessante, não sei se você conhece, O Crime da Ponte das Tábuas. Conheço. Que foi uma revolta de escravos nessa fazenda. Exatamente. Quer dizer, justamente onde é Conselheiro Paulino, né? Exatamente. A gente tem esse registro. Né? Essa fazenda é onde hoje é o loteamento Tio Dongo. Ah, o Tio Dongo. Né? Porque a fazenda era sede ali. Era a sede da fazenda. Eu acho que ainda tem a casa ali antiga. É lógico que ela foi diminuindo, mas a casa da fazenda do Tio Dongo, o Tio Dongo era tio do meu avô Alberto. Mas você disse assim, ainda tem alguns resquícios da casa sede? Tem. Da fazenda Ponte das Tábuas. Exatamente. E que fica ali no loteamento Tio Dongo. Só para as pessoas conhecerem, houve uma revolta de escravos, né, nessa fazenda, que redundou num processo criminal, com a prisão do Antônio Pernambuco, né, que foi o líder ali da rebelião, foi enforcado na vila de Nova Friburgo. É um processo bastante interessante, que foi escrito pelo Edson e pelo Jorge Miguel Maia. Mas então, retomando, a gente está falando dessa área agrícola de Conselheiro. Você falou da Fazenda Ponte de Tábuas, eu vou voltar um pouquinho mais. Não sei se você sabe, Dom Pedro II, quando esteve em Friburgo, por ocasião da inauguração da linha férrea Cachoeiras, Nova Friburgo, o fotógrafo que acompanhava ele, se eu não me engano, chama Marc Ferrez, ele fez 2 fotos de Conselheiro Paulino. Olha só. E ali é citado como Vale do Rio Grande, porque era o vale, né, com as plantações. 1873, né? 73, é onde passa o rio, né, que é o rio mais importante aqui de Friburgo. Sem dúvida. Então, veja bem, se Dom Pedro II, estando em Friburgo, o fotógrafo dele, né, fez 2 imagens de Conselheiro Paulino, a gente vê a importância agrícola dessa região, estou falando aí de século XIX, né? Bem comparando, Janaína, eu acho que nós temos, naquela época de Conselheiro, que eu peguei muito isso também, do plantio de árvores e também de hortaliças em Conselheiro Paulino. Vovô, por exemplo, plantava muito pimentão também. E eu vejo que, comparando hoje, é como se fosse ali a região hoje da Friburgo-Teresópolis. Né? Sim, celeiro agrícola, Coelho, né? Celeiro agrícola. E nós temos que estar antenados, eu acho que é importante que a gente conheça a história, porque hoje nós temos uma produção de hortaliças muito forte, ali na região de Friburgo-Teresópolis, inclusive sendo um cultivo muito grande nos 3 municípios, Teresópolis, Sumidouro e Friburgo, e que foi feito ali uma reforma agrária familiar. Na Fazenda Rio Grande. Exatamente, porque ali foi distribuído, hoje nós notamos que as pessoas vivem do seu trabalho, e nós, enquanto governo municipal, queremos dar muito apoio aos produtores rurais, porque são responsáveis pela alimentação, movimentam os recursos na cidade, geram emprego. Talvez seja um dos poucos pontos hoje na cidade que está gerando emprego ali, Renato, na zona rural. Em 1978 que foi construída a estrada rodoviária, a rodovia Friburgo-Teresópolis. Isso. E foi instalado ali, Janaína, o SEASA. Isso. Com a vinda do SEASA, veio a energia elétrica, que até 1978 não tinha energia elétrica, nem em São Lourenço, nem em Salinas, nem naquela região toda. Parte de Santo André, Sumidouro. E aí, a partir de 78, nós temos a energia, a estrada asfaltada e o SEASA, que veio a ser o grande distribuidor da produção. E aí entrou a parte, eu pude participar porque eu fui nomeado para ser o gerente do crédito rural do Banerj naquela região. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a fazer cerca de 4.000 contratos agrícolas para financiamento não só
da parte de adubos, maquinário, certo? Mas financiar mesmo e até ensinar a parte social e cultural daquela região. Hoje, a gente chega ali e se encanta com, né, muito lindo. com Vieira, Salinas, Cardinó. Campinas e Cardinó, né? É uma área que se desenvolveu e que realmente Friburgo, como você falou, nós temos que investir naquela área. Com é uma área linda, maravilhosa. E criando, Juca, outras oportunidades. Por exemplo, você já tem ali hoje restaurante com comidas típicas, já tem pousada na estrada de Três Picos. Você gerar novas oportunidades, porque é uma área muito bonita. E criar ali um fortalecimento do turismo rural, contando a história. Eu me lembro, Janaína, do meu avô, ele contando que a família do vovô, a família Rosa, ela foi na época que Teresópolis também foi fundado, com a dona Teresa, e a família Rosa veio de Teresópolis para Friburgo. Então ele contando porque, por exemplo, Bom Sucesso, que fica no caminho, fica em Teresópolis, né? É porque ali houve uma batalha e os vencedores, poxa, tiveram um bom sucesso e eles colocaram então o nome de Bom Sucesso, né? E depois, por outro lado, o seu Zé Vieira era o líder, né? Por isso que Vieira era o líder do movimento e ele faleceu ali em Vieira quando a comitiva estava passando por ali. É muito importante, Juca, eu acho, a gente está revivendo. E eu quero parabenizar vocês pela iniciativa da Velha Nova Friburgo, porque nós não podemos perder esse contato com a história. Porque a gente fala hoje, por exemplo, Friburgo é o maior produtor de flores do estado do Rio de Janeiro. Tem uma história isso. Essa flor não foi assim do nada, né? A produção de hortaliças. Primeiro produtor de couve-flor, primeiro produtor de morangos, isso tudo são, né? Exato. Da nossa área, e Teresópolis também, Exato. envolvido, Sumidouro. Nós somos hoje, Juca, o maior produtor de morangos com um método chileno, que é pouquíssimo agrotóxico. É um método moderno, de bom aproveitamento, tem um valor de mercado fantástico. Você pega, por exemplo, o morango hoje, ele tem apenas 3% do mercado do Rio de Janeiro. Olha o que isso pode crescer, o que pode gerar de oportunidades. Né? Você estava citando essa região lá de Campo do Coelho, tem a região do Centenário também. Você sabe o que chama Centenário? Não. Já que a gente está no bicentenário, porque as pessoas iam para a festa do Centenário de Nova Friburgo. Aí parece que choveu muito, deu um temporal, e eles não puderam se deslocar até o centro da cidade. Então resolveram fazer uma festa naquela localidade. Olha só. E a partir daí, já que nós estamos aqui, vamos comemorar, né? Aqui vai ser o centenário. Eu acho muito interessante. Olha só, interessante. Centenário, para aqueles friburguenses que não conhecem Centenário fica encravado no 3º distrito, próximo de Santa Cruz, de Salinas, Baixada de Salinas e Barracão dos Mendes. Dos Mendes, isso mesmo. Isso aí. E falando também vamos voltar para Conselheiro, mas já que você citou Rio Grande, a Fazenda Rio Grande, realmente era um latifúndio, foi feita uma reforma agrária, até hoje eu fiz um trabalho lá, os agricultores familiares estão pagando ainda, né? Compraram da família Mendes, e ali tem um casarão ainda preservado, histórico da família Mendes, de 1830. Olha só. E ainda existe ainda um casarão onde se cria araras ali, mas não é o casarão do século XVIII, mas tem as telhas que comprovam que aquela fazenda era do século XVIII. Então nós temos a mais antiga ocupação de Friburgo naquela região. Olha que potencial histórico aí, né? Muito grande. Inclusive, você citou a questão dos 200 anos, e nós estamos assim muito animados com isso, sabe? Porque eu acho que é uma grande oportunidade de Nova Friburgo mostrar a sua história, curtir a sua história, divulgar a sua história, né? E nós, inclusive, no primeiro dia de governo, fizemos um ato em que nós colocamos uma equipe de trabalho e demos um prazo de 60 dias para quem quiser apresentar os seus projetos para os 200 anos. Para que nós possamos ter uma programação organizada, planejada, aproveitando sempre, Juca e Janaína, o potencial existente no município. Né, nós, apesar de termos sido fundados, né, por um decreto e por sermos de colônia suíça, mas nós queremos que todas as colônias participem e comemorem esse momento, que todos ajudaram a construir esses 200 anos. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo, eu queria inclusive convidar a Luau, convidar a Cândido Mendes, para que sejam nossos parceiros nesse projeto, para que nós possamos fazer no dia 16 de maio de 2017,
A nossa ideia é fazer o lançamento da contagem regressiva para os 200 anos. Com certeza. Uma ponta aqui em Friburgo, na Praça Getúlio Vargas, no ponto central do estado do Rio de Janeiro, que é o ponto de equilíbrio do estado, com o cantão de Friburgo, fazendo uma teleconferência, se for o caso, inaugurando então essa contagem regressiva, que eu acho que nós podemos definitivamente, com essa história belíssima que Friburgo tem, colocar Friburgo definitivamente no cenário aí do Brasil e do mundo, né? Nós estávamos lembrando outro dia o caso, por exemplo, da Igreja Luterana, que é a mais antiga da América Latina. Primeira, né? E nós vamos ter em outubro a reforma, os 500 anos de Lutero. É isso mesmo. Né? Então nós queremos fazer uma semana da reforma de Lutero, com exposições, com filmes. Eu acho que esse trabalho de parceria, com o potencial já existente, eu acho que nós podemos, eu não sei quantos anos que a Cândido Mendes, você está falando, Ju, ainda há pouco, 40 anos esse ano. 40 anos de Friburgo. Nós podemos, 115 anos. Nos 200 anos de Nova Friburgo, nós podemos comemorar os 40 anos da Cândido Mendes, fazendo uma semana aí de programação, tudo que a Cândido tem de potencial. Eu acho que é aproveitar esse momento. E vocês que estão nos assistindo, não deixem de participar, porque isso pode ser uma virada na cidade. Você está falando dessa aí da chegada dos luteranos, né? Foi mais ou menos por volta de 1823, 24. Isso. E um pastor que antecedeu o que está agora, o pastor Armindo Miller, ele fez um trabalho muito bom. Ele levantou todas as famílias luteranas, nesse caso de alemães, que chegaram a Friburgo, e depois ele traduziu aquele livro que ele conheceu também. Do Joseph Hest. Não é? Também ele traz um outro. Diário de um dos colonos um dos colonos que vieram, foi Suíça. interessante, Renato. Veio um dos colonos e foi quase a história dele, é uma história muito interessante. Ele veio com a coisa, passou por todas aquelas dificuldades e conseguiu retornar à Suíça. Assim que chegou aqui imediatamente. Ao chegar lá, ele conta horrores sobre a vinda para cá, né? Sobre o Nova Friburgo. Mas conta, como ele morava ali em Freiburg, que fica perto de Zurique. Ele era aquele lado alemão, aquele lado alemão Por da isso Suíça. Que o pastor traduziu. Aí ele traduziu esse livro e é muito interessante. Eu tenho lá um exemplar, sim. eu vou passar depois para você, Obrigado, que vale a pena. Eu sempre consulto o diário dele para conhecer. Ju, que a gente só vai dar um Desculpe, Janaína. Não, pode concluir. Olha, eu acho que nós podemos, inclusive, já ter aqui dentro do que você falou, me veio à cabeça de nós criarmos, durante esse ano de comemoração, de pontos de encontro para leitura, em que nós possamos fazer a leitura dessas histórias, fazermos a interpretação, o debate. Eu acho que isso pode ser muito enriquecedor para todos. Bom, nós vamos fazer só mais um intervalo e retornamos com a Velha Nova Friburgo.